Sejam bem-vindos a mais um episódio do Microfone Dourado. Desta feita estamos com o professor Abel Figueiredo, uma figura do desporto ligada à prática das artes marciais e mais concretamente do Karaté. E para que percebamos já desde o início, nós estamos a falar de uma pessoa qualquer no que esta modalidade diz respeito, tendo em conta que há aqui um reconhecimento, seja regional, nacional, mas também internacional. É também professor no Instituto Politécnico de Viseu, sendo o coordenador do curso de Desporto e Atividade Física. Queria-lhe agradecer a oportunidade de estar aqui na nossa companhia em mais um episódio do Microfone Dourado e também agradecer desde já ao Instituto Politécnico de Viseu porque está-nos aqui a receber nas suas instalações para que possamos então fazer esta entrevista. Muito bem, professor, perguntava para já quem é Abel Figueiredo. Ora bem, Abel Figueiredo, quem é? É uma pessoa que tem 54 anos e que tem uma família e que cresce no mundo à procura da perfeição. Esse é o papel que eu acho que, como pessoa, procuro. Nasci em Luanda, tive os meus amigos na Avenida dos Combatentes, no prédio 107, construímos no nosso prédio amizades e depois a ruptura com os amigos. Também foi outra escola que me fez crescer do ponto de vista dessa dimensão de, apesar da família, ter amigos. E pronto, e vim para Portugal, Plameda, Vila Nova de Foscoa, fiquei depois em Viseu. E a partir de 79, em Viseu, essa dimensão da amizade construiu-se de maneira a dar origem a uma aprendizagem escolar e, ao nível do desporto, uma aprendizagem institucional. Aprendi o que é que são as sociedades através do desporto, como é que as pessoas se organizam melhor e é essa dimensão que me fez ser uma pessoa a querer ser melhor também no desporto. E, portanto, quando cheguei a Portugal continental, aproveitei a energia, sempre quis fazer artes marciais e desportos de combate, tive a oportunidade em Foscoa, que depois foi prolongada em Viseu, com outras oportunidades, através do Kung Fu e finalmente através do Karatê. E portanto isso fez-me perceber que a minha vida devia de ficar ligada ao desporto e portanto sou um homem ligado à tentativa de aperfeiçoar a educação e a formação humana através do desporto e da atividade física. E como é que se consolidou essa ligação às artes marciais, que já nos explicou um pouco como é que ela começou, mas como é que ela se consolida e chega ao ponto em que se está hoje? Pronto, esse percurso vai sendo feito como qualquer pessoa faz. É começar por praticar, entregar-se àquilo que é um ambiente de aperfeiçoamento técnico, físico, que depois vai evoluindo. E à medida que foi evoluindo, eu fui percebendo que precisava de aprender mais. Então, dediquei-me ao estudo do desporto. Inscrevi-me no curso de desporto, na altura do ensino secundário, e depois prolonguei esse estudo com a licenciatura em Educação Física no ISEF. Na altura havia duas escolas. O ISEF é o Instituto Superior de Educação Física de Lisboa, e, portanto, fiz esse percurso em Lisboa. E depois continuei a fazer percursos, porque isso foi-me alargando. Como é que o Karatê nunca deixou de ser uma prática, larguei o basquete, larguei a prática de outros desportos, fui-me mais especializando, nunca deixou de ser uma prática constante, ainda hoje o é, e então fui progredindo também na dimensão mais técnica, mais formativa. Tornei-me um estudioso das artes marciais e do desporto de combate, principalmente através do Karatê, mas depois tornei-me também um quadro da Federação Nacional de Karatê, tornei-me um investigador a nível nacional e a nível internacional em várias redes de comunicação entre os investigadores, mas alarguei e deixei de estar só preocupado com o Karatê, embora não tenha deixado de o praticar, e passei a ter uma dimensão mais preocupada com a atividade física e desportiva de todo o cidadão, desde que nasce até que chega a uma idade mais avançada. A minha imagem é, desde que se nasce, começa-se a envelhecer e nunca se deve parar de envelhecer crescendo.
Perguntava, já falámos aqui da parte dos ensinamentos que o desporto lhe tem trazido em toda a vida, e quais é que são esses ensinamentos que o Karaté pode transportar para os seus praticantes e para o desporto em geral? O primeiro ensinamento é disciplina. Qualquer desporto traduz uma dimensão de prática disciplinada. O Karatê, por natureza da sua prática, que tem a ver com ações de agressão, em que nós temos que nos defender, em que nós podemos atacar alguém, e a ação em si tem uma conotação com o ato de fazer mal, obriga em ambientes educativos, em ambientes civilizados, que a pessoa aprenda a controlar-se mais. Isso obriga a uma disciplina muito grande. E, portanto, as artes marciais de esportes de combate têm essa conotação. Portanto, o papel do praticante é fazer algo cuja utilidade seria lesionar o outro e defender-se da lesão que o outro lhe quer provocar, seja nas artes marciais mais de projeções, seja nas artes marciais mais de impactos, seja nas artes marciais mais de chaves, estrangulamentos, seja nas artes marciais mais de imobilizações, mas a imagem utilitária do gesto é sempre a lesão, em maior ou menor grau. Ora, desde o início que nós somos confrontados com esta prática, ou seja, estamos a aprender técnicas que matricialmente, ou seja, na sua matriz original, tinham o objetivo de lesionar o mais rapidamente possível o outro, e estamos a aprender as defesas a estas técnicas, que é, ele vai ter que fazer uma ação lesionadora e eu vou ter que me defender. Portanto, se ambas as pessoas, se os dois indivíduos intervenientes não estiverem disciplinadamente concentrados, vai correr alguma coisa mal. Por outro lado, o entusiasmo com que se fazem as atividades. Portanto, a ação técnica no Karatê ou numa arte marcial tem que ser explosiva, tem que ser muito rápida e contínua. E, portanto, considero que também me produziu uma certa dinâmica de entusiasmo com as ações. E, por fim, é um enriquecimento filosófico. Todo este problema da agressão ao outro e da autossegurança produz um efeito mais cósmico de ligação. A própria terra é agredida, as próprias bactérias nos agridem. Tudo isso está numa dinâmica de construção filosófica de qual é o nosso papel no meio da harmonia que não é o combate. E, portanto, o combate é apenas um instrumento para nós utilizarmos do ponto de vista educativo, e isso provocou-me também uma filosofia de vida que eu considero que é positiva na minha própria vida e que tento também fazer disso um fenómeno educativo para os outros. Esta natureza agressiva da modalidade pode, para o senso comum, ser facilmente associado à violência. Qual é que é a opinião que tem relativamente a este ponto de vista? A agressividade e a violência são termos diferentes, não é? A violência é claramente a palavra oposta ao Karatê. O Karatê, pela própria natureza que eu já tentei explicar relativamente à forma como decorre a aula, é exatamente o controle da violência e daí vem o estímulo da disciplina. O controle e a disciplina são relevantes. Portanto, a técnica que eu faço a um indivíduo, sei lá, a técnica que eu faço não pode ser uma técnica violenta. O que é um ato violento? Seria um ato de fazer uma projeção de energia e este objeto ser acelerado. Portanto, um remate numa bola de futebol requer-se que seja violento, certo? Se eu faço uma pancada, requer-se que seja violento. Mas se eu fizer esse gesto com um rigor, que seja um rigor de autocontrole, em que eu aproximei a ação, parei e voltei a reativar esquemas de defesa, essa ação deixa de ser violenta, passa a ser controlada. Por isso, o Karatê não há violência porque as técnicas são todas trabalhadas no controle rigoroso do impacto. Eu faço uma técnica como um Tsuki e um Maigeri, aprendendo a fazê-lo com um alto padrão de controle. Antes de bater, consegui parar o gesto e voltar atrás. Quando quero trabalhar o bater, coloco plastrons, coloco objetos e trabalho o full power, digamos assim, a potência completa, e então trabalho mais nessa dinâmica. Portanto, o Karatê acaba por não ser verdadeiramente violento, e é esse antagonismo da dimensão violenta da técnica, que é um soco que tecnicamente tem que ser como se batesse, era altamente eficaz, que é o caso de um soco, que é este soco
lateral, tem que ser altamente eficaz, mas ao mesmo tempo, quando eu treino com uma pessoa, eu controlo. O caso é o mesmo nas imobilizações. Eu vou imobilizar uma pessoa e vou estressar na imobilização uma certa articulação, fazendo quase uma luxação. Eu não faço a luxação, faço só a chave e a pessoa diz, o outro fica a dizer, olha, já fizeste a chave. Portanto, nós no Karatê temos o agarrar e temos as chaves. E, portanto, não fazemos a chave para fazer a luxação. A luxação será o ato violento, a chave é o ato educativo para aprender a controlar aquilo que poderia ser violento e se torna não violento. Dá para ver o seu entusiasmo também no que a educação diz respeito e gostaria de perceber a sua visão relativamente à ligação de uma vertente desportiva e educativa, que falamos, por exemplo, do desporto escolar e do desporto universitário, e a importância que estes podem ter para que os atletas de alta competição sejam cada vez mais no nosso país e cada vez melhores. Muito bem. Esse é um problema também clássico. Já foi proibido o desporto por decreto-lei em Portugal. E digamos, o que estava por trás dessa proibição era Grécia e Roma dos atletas foram a Grécia e Roma da decadência. Ou seja, à medida que a dimensão do atleta, alta competição, profissionalizada, gladiadores, atleta, foi crescendo para algumas pessoas, isso era visto como uma decadência. Porque os valores da inclusão do mais fraco, os valores da alocação de respeito mesmo por quem perde, os valores, essa dimensão para essas pessoas era mais importante. E por isso apareceu a ginástica educativa, a ginástica de ling, altamente disciplinada, em que não havia competição nenhuma entre as pessoas. Portanto, já tem havido esta contradição. Portanto, a educação e a alta competição vivem às vezes momentos de tensão e que as sociedades polarizam-se, dando mais visibilidade à alta competição profissionalizada. E porque é que hoje estamos a falar disto? A alta competição profissionalizada significa que é preciso ter apoios para a pessoa adquirir mais horas de treino, mais recursos de treino, para conseguir chegar a excelentes resultados. Só assim é que se consegue, com recursos é que se chega à excelência. Portanto, é impossível um atleta, seja em que modalidade seja, com falta de recursos, seja ele temporais, horas de treino, seja eles de instalações, seja ele de enquadramento técnico, enquadramento médico, enquadramento a diversos níveis. Portanto, tudo isso exige alto profissionalismo. E depois temos a outra, que é, mas isso só pode ser para os melhores, selecionando-os. Logo, os outros todos fazem o quê? Fazem educação física, fazem desporto de iniciação. E, portanto, temos estes dois polos que às vezes parecem contraditórios e que todos nós sabemos que não são contraditórios. Portanto, a promoção de uma atividade física e de um desporto adequados àquilo que é a performance de toda a gente, a performance de cada uma das pessoas, que hoje cada vez mais está acessível. Portanto, hoje, através dos ginásios, nós podemos ir fazer aulas de musculação, de cardio-fitness, podemos nos alocar a um grupo, fazer aulas de grupo, através da música, da dança, podemos fazer algo sem a perspectiva de querer ser o melhor relativamente a um determinado padrão e a uma determinada medida. Isso é possível. Na escola, na educação física, também é possível fazer desporto recreativo, sem o objetivo do grande resultado do ponto de vista competitivo. Mas o problema é que todos nós sabemos que gostamos de ser eficazes no que fazemos. Portanto, isto cria aqui uma relação interessante entre o desporto de formação e o desporto de alta competição. A pirâmide de Coubertin era uma pirâmide que dizia: temos de ter muita gente a fazer atividade desportiva para irmos selecionando e os melhores vão tendo acesso aos melhores resultados. Hoje em dia temos modelos mais circulares ou mais cilíndricos que permitem que a criança a qualquer momento sai da prática desportiva federada com alta performance e continua a fazer atividade física mais do ócio, do prazer lúdico. O jovem que sempre fez atividade física lúdica pode chegar aos 40 anos e dizer: vou fazer um extreme sport, vou fazer uma prova radical
e às tantas torna-se especialista em ir às montanhas mais altas e está na alta performance e nunca foi atleta de alta performance. Portanto, a gente percebeu que, afinal, esta dimensão dos ciclos de vida precisam de modelos diferentes. E é o modelo que nós temos hoje, é o modelo do LTAD, Long Term Athletic Development, é um modelo que permite que a relação entre alta competição e formação educativa, desportiva, seja mais complexa, mais sistémica do que propriamente tão piramidal como o modelo que nós chamávamos modelo de Coubertin. Não foi o Pierre de Coubertin que fundou este modelo, mas era um modelo mais seletivo. Acreditava-se que quanto mais massa crítica tivermos do ponto de vista da atividade desportiva, quanto mais gente tiver, portanto, melhores atletas a gente vai produzir. Portanto, e houve depois países que apostaram só nos atletas. É a prova concreta que não é. Portanto, então não, o modelo hoje, os modelos que nós temos mais harmoniosos entre esta dinâmica da alta competição e do desporto formativo, é que eles devem estar constantemente em ligação. E devemos sempre proporcionar às crianças e aos velhos, para dizer aos idosos, digamos assim, atividades físicas adequadas ao seu desenvolvimento. O que está a faltar, na minha opinião, em termos internacionais, é uma coordenação adequada porque a separação em sistemas faz com que este sistema não se ligue com este. E o LTAD é um modelo que diz assim, tem que haver coordenação. Não a temos, infelizmente. Ou seja, não temos ninguém a pensar a todo momento de como é que eles se integram organizadamente uns com os outros. Está bem? Não temos ninguém a pensar como é que eles se integram. Ou seja, temos o sistema educativo num ministério que até neste momento é o mesmo ministério, mas já não foi, neste momento é o mesmo ministério do IPDJ, mas não temos um pensamento estratégico de como é que as coisas se ligam. Vamos tendo várias possibilidades, e o que temos bem em Portugal é um quadro de referência de massa crítica muito bom, do ponto de vista técnico e científico, uma tradição de formação de professores e de treinadores muito interessante, quando comparamos com outros países, e isso tem levado a que haja alguma dimensão estratégica microscópica, mas não macroscópica do ponto de vista sistémico em termos desportivos, não é? Como é que vê a evolução que tem acontecido ao longo destes anos no contexto das artes marciais do desporto viziense e nacional? Estamos em Viseu. Viseu, eu não sei se conhece o livro de ensinança a bem cavalgar toda a cela que o Dom Duarte escreveu. Desconheço. Desconhece. Se for ali à estátua de Dom Duarte, tira uma selfie, porque foi o primeiro pedagogo do desporto a escrever um tratado, que é um livro de equitação. Mas, na verdade, esse livro não é só de equitação. Não é só a arte de cavalgar toda a cela, que era assim que se chamou, deram o título, o livro de ensinança a bem cavalgar toda a cela. É um livro, por exemplo, tem um capítulo que é a luta. No português arcaico, luta. Portanto, estamos a falar desta dinâmica. Portanto, as artes marciais de forte combate, em termos de todos os países, todos eles têm jogos lúdicos, tradicionais, simbólicos, ancestrais, que têm a ver com as lutas. Portanto, é algo que nós encontramos em todas as culturas. Portanto, Portugal também as teve. Uma prova histórica é o capítulo sobre as lutas, que é o Dom Duarte queria que as lutas fossem lúdicas, mas ao mesmo tempo que, caso fosse necessário, virem cá os nossos irmãos, outra vez, nós estivéssemos preparados para, usando os cavalos, usando os paus, usando as espadas e usando as armas, soubéssemos usar as manhas, como ele chamava as técnicas, o português arcaico chamava às técnicas manhas, e portanto soubéssemos as manhas necessárias para a vida utilitária em caso de combate. Esta dimensão das artes marciais para o combate evoluíram de tal maneira que estamos numa globalização. Portanto, elas evoluíram muito rápido. Então, temos desportos de combate a nascer todos os dias. Há artes marciais com nomes próprios a nascer todos os dias, mas a matriz é sempre a mesma. Ou através dos impactos, ou através das imobilizações, ou através das projeções, ou através das chaves, ou através dos estrangulamentos, os desportos de combate vão tendo apenas nomes diferentes. Ora, nesta transição do século XIX para o século XX, o nome que os japoneses deram a uma arte marcial
muito interessante que nasceu em Okinawa foi Karatê. E, na perspectiva educativa dos Budô, Judô, Kendo, Karatê, Do. Pronto, e estes princípios filosóficos e educativos, construídos de uma forma moderna, foram muito interessantes e globalizaram-se. E por isso as artes marciais, a maioria delas relacionadas com impactos, têm uma influência muito grande do Karatê, a maioria delas relacionadas com as imobilizações, a própria luta greco-romana, tem muitas parecenças com o judô, só que o judô tem os trajes, não é? Pode-se fazer pegas à roupa e, no caso da luta greco-romana, temos que agarrar o próprio corpo. Não podemos agarrar, digamos assim, o fato, senão despimos a outra pessoa. Portanto, temos que agarrar, é outro tipo de técnicas. Portanto, mas todas elas têm a ver com o grappling, que têm a ver com isso. Portanto, e há uma evolução constante, há ciclos. Um dos ciclos é o MMA, os Mixed Martial Arts, hoje são uma espécie de visão eclética, outra vez, onde pode-se fazer tudo. É mixed porque a um tempo só pode-se fazer uma chave, um estrangulamento, uma imobilização, um impacto. Portanto, é mixed por causa disso, que é o projeto do século XIX e que é o projeto de Dom Duarte, luta. Portanto, o que aconteceu foi apenas modificação dos ritmos do ciclo e a globalização tecnológica que permite que, com o mercado, as pessoas tenham acesso a qualquer coisa que também tem uma vertente económica fundamental. Não é? E, portanto, eu considero que isto é um ciclo que nunca parará. O que devemos é ter cuidado, é não deixar que esse ciclo ponha em causa a integridade física, psicológica e social de outro. E estar alguém a ganhar à custa da integridade do outro é muito mau. Mas isto já é uma posição ética. Quer dizer, estar alguém a ganhar um combate através da lesão traumatizante de outro não me parece positivo. Melhor do que estarmos a definir a própria pessoa, e o Abel Figueiredo queria que se enquadrasse a si próprio para que as pessoas tenham um pouco de noção de quem é que estamos a falar e de quem é que estamos hoje a entrevistar no que ao Karaté diz respeito, seja a nível nacional, seja a nível mundial, tendo em conta a sua formação e a formação que também dá. Nós somos um zero. No Karatê, pronto, eu começava por aí. Eu tenho um mestre, eu tenho um conjunto de mestres. Neste caso, o meu mestre atual chama-se Seiichi Fujiwara. E na última graduação que eu passei, a primeira coisa que ele me disse foi: Abel, passaste, estás a começar. Ou seja, foi a graduação de 7º Dan, que é uma graduação da GQF Kojukai, que é uma federação interessante do ponto de vista da rede de escolas de Gojo Rio, que é as escolas que eu pertenço. A minha especialidade de Karatê é o Gojo Rio Karatê Do. O que eu considero mais relevante, o que é que eu me orgulho de continuar a tentar dar continuidade. Pronto, do ponto de vista dos treinos, treinar para que o meu 7º Dan continue a ser valorizado pela minha ação. E, portanto, vou-me preparando para o 8º Dan. Talvez, um dia, não sei. Logo se vê. Se tiver saúde, se continuar a treinar, julgo que é possível. Neste momento, julgo que é possível. E, portanto, acredito e estou a minha prática pessoal, para mim. Depois tenho alunos que também fazem o percurso das suas graduações e, portanto, sou treinador. Depois temos aqui a Associação de Karatê de Viseu, que é uma rede de várias pessoas que progride e eles próprios se me fazem evoluir a mim próprio também, a perceber outras realidades. Portanto, também são treinadores e eu sou um membro dessa equipa de treinadores. Também pertenço aos quadros, digamos assim, de ajuda da Federação Nacional de Karatê, porque eu estou a ajudar aquilo que são as instituições credíveis, e a Federação Nacional de Karatê tem utilidade pública desportiva, e portanto sou um colaborador do Departamento de Formação. Quando é necessário algum parecer, dou o meu parecer, sempre de uma forma filantrópica, sem tentar, digamos assim, porque também estou ligado a uma instituição pública de ensino superior, e portanto pertenço a uma dimensão mais prática e fiz o meu percurso académico, desde a licenciatura, mestrado, doutoramento, e usei o Karatê como modelo. O meu doutoramento foi na área das ciências do desporto e fiz na área da gestão, a procurar perceber como é que funcionavam as organizações desportivas, e o estudo de caso foi o Karatê. E, portanto, produziu um modelo que se chama mesoscópio.
É um modelo de análise institucional das organizações desportivas e que pode ser aplicado também noutras organizações que não são desportivas. Sou vice-presidente da IMAX, que é International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, que é uma organização de pessoas ligadas ao ensino superior e que investigam as artes marciais e o desporto de combate. A Associação Nacional de Treinadores de Karatê. Pronto, sou o presidente. Eu quero sair destas organizações o mais rápido possível, não é? Eu começo a pensar o que é que eu estou a contribuir do ponto de vista institucional e é sempre, eu penso, eu estou a começar a dizer, eu não sei nada, mas tem que haver outra pessoa porque eu não estou aqui a fazer já muito, eu preciso de que alguém me ensine a fazer melhor. Mas depois tenho os outros pares a dizer, não fica mais, se tu saíres isto vai ser mais difícil. E considero que isso está a ser, é uma contradição na minha vida, considero que isso está a ser mau, porque a própria instituição não evolui. Portanto, eu não posso pensar só que eu começo do zero, também tenho que me libertar e libertar as instituições para elas próprias começarem do seu zero, outra vez. Por fim, um desafio que nós gostamos sempre de lançar às pessoas é desafiar também um pouco e tentar tirá-las um pouco, digamos que, no que às perguntas mais habituais dizem respeito, e também em jeito de brincadeira. No caso de assistir a um assalto ou uma briga, qual é que seria a sua reação perante essas situações? Não sei. Nunca se sabe. Em qualquer ação humana, estar a antecipar o que se deve fazer, o que se pode fazer, é tudo no domínio do teórico. Como não é muito habitual eu ser agredido, ser assaltado, já fui assaltado uma vez, não dei conta. O que eu fiz foi tentar ir à polícia e ver se tinham descoberto a minha carteira. Já roubaram, uma vez numa mesa roubaram-me o telemóvel ao meu filho à minha frente sem eu dar conta, só dei conta depois de terem levado um conjunto de papéis e o telemóvel e já era tarde, não é? Portanto, eu não sei propriamente, nós não podemos saber. A interpretação, não sabemos quem nos está a agredir, está a necessitar mais do que nós. Por isso, uma regra que eu costumo dar aos meus alunos é, quando alguém vos roubar, ameaçar violentamente para isso, se vocês sentirem que é possível, deem. Abram as mãos. Deem a carteira, evitem a violência, que não vai ser boa para quem agride e pode não ser boa para nós que estamos a ser agredidos. Porque, atenção, nunca se sabe, quando nos agridem, o que é que nós somos capazes de fazer. Agradeço as suas respostas ao longo desta entrevista e toda a entrevista que nos proporcionou. Foi então assim a entrevista com Abel Figueiredo, a quem agradeço uma vez mais por nos ter recebido. Muito obrigado, meu. Obrigado.